Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal Pod Discos. Eu sou Jorge Andrade e hoje vou falar de mais um disco, né, que está completando seus 40 anos, né, um disco clássico aí do pop, do rock e por aí vai, da música assim no geral, né. E o disco em questão, né, Brothers in Arms, do Dire Straits. Estou aqui com meu amigo aqui, né, que já é quase, né, integrante aqui do canal, né, quase fixo, não sei, só não é fixo por algumas outras questões, enfim, né. Rodrigo Bueno, se apresente aí novamente aí, né, que, né, que segundo é o maior fã de Def Leppard da história do planeta, né. Fala, Jorge. Obrigado pelo convite aí para estar participando mais uma vez. E mais um clássico aí que faz aniversário esse ano, né? 40 anos do lançamento do Brothers in Arms, que foi um disco bem importante ali nos anos 80, especialmente para introduzir novas técnicas, né, de gravação. Foi o primeiro disco 100% digital, com métodos de gravação 100% digital, e inclusive ele que permitiu que depois o Mudland conseguisse produzir o Histeria, né? Falando em Def Leppard, que eu não consigo não puxar a sardinha. O Brothers in Arms foi um disco que conseguiu elevar o nível de tecnologia de produção, né, na música popular, e isso foi aproveitado depois por várias bandas, né, em outros álbuns, né, outros discos que também tiveram muito sucesso, e se beneficiaram dessa tecnologia que o Dire Straits trouxe na produção do Brothers in Arms. E mais uma vez, obrigado pelo convite, e vamos falar aí um pouco desse álbum, que é um disco bem interessante, tem muito sucesso aí nesse disco, é um dos grandes aí da década de 80. Exatamente, né, e já começa aqui perguntando, né, como se conheceu o Dire Straits e esse disquinho aqui, principalmente, né? Cara, o Dire Straits eu conheci por causa da minha tia. Minha tia é muito fã do Mark Knopfler, e eu já tinha ouvido naquele filme Miami Vice, do Michael Mann, toca Sultans of Swing na trilha sonora. E eu tinha ouvido, achei a música legal, mas não sabia quem era, não sabia quem cantava, quem tocava. Aí eu ouvi na casa da minha tia a banda, né, tocando Sultans of Swing. Ali que eu conheci o Mark Knopfler, ali que eu conheci a banda. E aí depois eu acabei indo atrás, né, fui ouvir a discografia. Né, depois que eu aprendi a tocar guitarra também, o Mark Knopfler é um cara meio inevitável de você ter como referência ali na guitarra, né, especialmente pelo jeito heterodoxo que ele toca, né, ele não usa palheta, ele toca só com 2 dedos, né, até os movimentos que ele faz são meio diferentes, assim, não é digamos, nenhum professor de guitarra vai te ensinar a tocar como o Mark Knopfler. Talvez até por isso o som da banda seja tão característico, né, porque é um jeito de tocar guitarra diferente. Ninguém consegue emular o Mark Knopfler por causa dessa técnica dele, né, de não usar as palhetas, né, usar só os dedos ali para puxar as cordas. Então acaba sendo um cara que chama a atenção até pelo jeito estranho, né, que ele toca guitarra. Mas foi assim que eu conheci a banda. Sim. Né, você lembra quando você ouviu esse disco pela primeira vez aí? Você lembra desse aí? Ah, cara, deve ter sido 2008, 2009, por aí. Porque eu lembro que depois de Sultans of Swing, uma das primeiras que eu ouvi foi So Far Away, né, que é um dos hits desse álbum. Exatamente, né, e né, eu conheci também meio que por isso, até pelo lance do sempre da Street ser muito citado ali, né, seja pelo rock ou pelo pop, por conta disso, né, pô,
quem nunca ouviu, né, Money for Nothing, So Far Away, né, a própria Pachatito e até mesmo a própria Sultans of Swing, né, entre outros, né, eles que teve, né, esses hits aí todo, né, que a gente acaba conhecendo, né, e não lembro quando vi esse disco pela primeira vez, não, acho que foi uma coisa meio natural mesmo, sabe, de conhecer mesmo esse disco aí, então, né, inclusive tem até o vinil aqui, né, brasileirão, né, só que aí, né, tem a diferença, né, um pouco, né, tá, aqui não vem encarte, inclusive, né, mas que merda, né, mas enfim, né, não sei se tem ou não veio assim mesmo, não sei, mas sei de época, e aí também tive que, né, comprar CD também, né, essa que é o remaster, né, dele, né. E falando até um pouco da ficha técnica aqui do disco, né, ele é o quinto álbum de estúdio da banda, lançado em 13 de maio de 1985 pela gravadora Vertical internacionalmente e também pela Warner Bros. Só que nos Estados Unidos. Gravado entre 2 de novembro de 84 até 25 de março de 85 no estúdio Air, no Montserrat e no Power Station em Nova York, produzido por Neil Dorfman e pelo Mark Knopfler, né? E com os singles So Far Away, lançado em 12 de abril de 85, Money for Nothing em 28 de junho de 85, Walk of Life em 14 de outubro de 85, Brothers in Arms, né, a música título, né, a música homônima, lançada em 18 de outubro de 85, e Lotest Freak, lançada em 25 de abril de 86, né? Que a maioria teve clipe, né, tirando a Your Lotest Freak, né, que não teve, né? Mas as 4 primeiras tiveram clipes ali, né, bem conhecidos, inclusive a no Money for Nothing pelo clipe 3D, né, ali, né, todo o lance, né. Mas enfim, né, vamos falar também o que aconteceu antes desse disco, né, que obviamente o Dire Straits já era uma banda de sucesso, já no primeiro disco já tem obviamente a Sultans of Swing, depois no segundo você tem a Little Writer e por aí vai, né, tem muitas músicas ali que fizeram sucesso. Antes desse disco, eles lançaram um disco lá, o Love Over Gold, de 82, e ainda lançaram um ao vivo em 84 chamado The Alchemy, né, que vendeu pra caceta, né, esse disco. E nesse meio tempo de 83 e 84, o Mark Knopfler, ele até separou um pouco do Dire Straits, né, nesse meio tempo, né, tanto que ele fez trilha para filmes, né, como, por exemplo, você tá aqui o filme chamado Call, sim, não é Call de, né, ligar, né, Call mesmo com um L só, em 84, o outro chamado Local Hero de 83, e também ele produziu até um disco do Bob Dylan chamado Infidels, né, de 83 também. E muito por isso, né, ele acabou meio que se interessando cada vez mais, né, por esses processos, né, tanto de produção quanto de gravação, né, e aí teve muito disso aí, né, e a curiosidade nos estúdios que eles foram gravar, né, em Montserrat, é que a banda teve um problema que o estúdio que realmente eles estavam era muito pequeno, e tanto que eles tiveram que tirar 1 ou 2 membros porque não cabia todo mundo. Aí um tinha que gravar só cada parte ali, né? Um dos bateristas desse disco, né, que eles colocam na ficha técnica, ele saiu da banda, que é o Terry Williams, né? Ele deixou o grupo ali, né? E aí, né, eles tiveram que chamar um outro baterista chamado um baterista de estúdio chamado Omar Hack, né, onde ele regravou tudo, né, em 2 dias, né? Tudo que o cara tinha gravado em 2 dias. E alguma das composições que o Mark ele tinha antes, né, digamos assim, era bem mais antigas algumas composições ali, né, na época da Guerra das Malvinas, né? Então, muito por isso, você vai ver que o tema das letras, né, é muito sobre esse lance de guerra, né? Muito voltadas para isso, né? Quando a gente for analisar, né, as letras aqui do disco, né? E, né, falando aqui, né, também crítica e recepção, né? Como eu vou falar aqui, né? O Brothers in Arms passou um total de 14 semanas não consecutivas no número 1 da parada dos álbuns do Reino Unido,
incluindo 10 semanas consecutivas entre 18 de janeiro e 22 de março de 86, e 9 semanas no número 1 da Billboard 200 nos Estados Unidos e 34 semanas no número 1 da parada de álbuns australiana, e foi o primeiro álbum a ser certificado 10 vezes platina no Reino Unido e é o 8º álbum mais vendido na história das paradas do Reino Unido, e foi certificado 9 vezes platina nos Estados Unidos pela RAA, e é um dos álbuns mais vendidos do mundo, tendo vendido mais de 30 milhões de cópias em todo o mundo, né? E aí, como eu falei, né, se tornou o primeiro CD da história a vender 1 milhão de cópias, né? Primeiro álbum, né, digamos assim, a vender um CD, né? E também foi o primeiro a ser mais comercializado, né, esse tipo de mídia, né, do que a versão em LP, né? As músicas de sucesso foram a faixa título, obviamente, né? So Far Away, Money for Nothing, Walk of Life e Your Latest Tree, que são reconhecidas e consideradas como uma das melhores músicas da banda e que tocam na charge até os dias de hoje, né? E o disco faz parte da lista dos 200 álbuns definitivos do Rock and Roll Hall of Fame. E ainda, né, para comemorar, né, já que esse ano está completando 40 anos esse disco, para comemorar, né, o aniversário de 40 anos do disco, o mesmo foi relançado em diversos formatos, incluindo um box set em 5 LPs e um CD triplo. E esse box, né, ele incluía o álbum de estúdio completo, né, e também com um show inédito no auditório municipal da banda em São Antônio, durante a turnê mundial promocional da banda em 85 a 86, né? Ou seja, é um disco que até hoje, né? Pô, se você vai para uma feira de vinil, isso aqui você vai ser vendido por R$5 no negócio. Isso aqui você acha que nem banana na feira, né? Entendeu? Aqueles discos assim que vendem tanto, mas tanto aqui no Brasil em LP, que aí, né, você acha barato isso aqui, né? Dependente de qual estado que ele tá. Você pode estar num estado excelente ou estado merda, onde a capa tá toda suja, que seja, né? E aí, né, depende mesmo do lance. Mas o que você acha disso aí, um pouco do sucesso desse disco, que talvez seria merecido ou não? Cara, eu acho que ele é o grande disco da carreira da banda, assim. Eu acho que ele é bem parecido com o primeiro disco do Lynyrd Skynyrd, que ele meio que concentra quase todos os clássicos da banda num disco só, né? Então, assim, ele tem pelo menos 4 músicas. As 4 primeiras músicas dele são hits que são tocados até hoje. São músicas muito famosas. E, cara, é o tipo de trabalho que meio que você só consegue uma vez na vida, né? É muito difícil você conseguir um disco tão bom assim. O primeiro disco teve Sultans of Swing, que talvez seja o maior clássico da banda, ao lado de Money for Nothing, talvez. Mas, assim, são 9 músicas no disco e pelo menos 5 se tornaram clássicos não só da banda, né, mas clássicos do rock no geral. Tem muita banda que não tem esse número de clássicos, quanto mais num disco só, né? Então, assim, todo o processo de produção, a tecnologia que eles empregaram para tirar esse disco do papel, isso se pagou, né? Porque o disco estourou. No Reino Unido é um dos discos mais famosos, assim, e também conseguiu entrar com tudo, né, no mercado americano. O tipo de som do Dire Straits, é até uma teoria que eu tenho, ele acabou se dando muito bem no mercado americano, porque o Mark Knopfler ele tem algumas similaridades assim, no estilo de composição, principalmente, com o Bob Dylan. E ele também tem um pezinho, apesar de ser britânico, né, ele também tem um pezinho ali no country, ali no folk, e as composições dele evocam muito isso. Só que a diferença em relação ao Bob Dylan é que, por ser britânico, né, ele carrega um senso de humor assim, muito característico do Reino Unido, né? Então,
as letras do Dire Straits tem muito aquela coisa, aquele humor meio autodepreciativo, né? Tem músicas que ele conta como Londres era tão bonita, depois Londres virou uma cidade cinza, que só tem névoa, neblina, chuva. Aí ele vai zombando, né, do próprio país, zombando às vezes até de si mesmo também, que é uma característica bem britânica. Mas eu acho que o que explica o Dire Straits ter estourado nos Estados Unidos é muito essa similaridade que o Mark Knopfler tem com o Bob Dylan no estilo da composição. As composições dos dois são bem parecidas, assim. Outras bandas também têm esse estilo de composição, mas acho que o Dire Straits ele conseguiu atingir bem ali no alvo ali. É uma mistura de Bob Dylan com Eric Clapton, um som ali estilo do Genesis ali com Phil Collins. Então, assim, é uma salada de influências, de referências ali que caiu muito no gosto do público, tanto no Reino Unido como, né, principalmente, né, dos Estados Unidos, né. Na época, o sucesso das bandas era muito medido por entrar ou não no mercado americano, né. Conseguir uma colocação no mercado americano. Era algo muito relevante. E eles conseguiram, né. É um excelente disco, um disco muito bom e merece o status de clássico, né, que o pessoal dá para ele. Mas esse aí foi aquele estouro, assim, realmente gigantesco, né, que se for ver a capa até hoje é reconhecida, né, até os dias de hoje mesmo. E falando, inclusive, nela, né, o que você acha da capa desse disco aqui, nessa capa clássica, né, que a guitarra apresentada na frente da capa, né, é uma National Style Original de 1937, 14 trastes do Mark Knopfler, né, e o fotógrafo foi o Deborah Fengel, né, e aí na contracapa, né, mostra, né, quer dizer, essa aqui, né, até, vou pegar aqui do vinil, né, mostra a pintura dessa mesma guitarra, né? Que é de um outro artista, né, alemão chamado Thomas Steyer, né? Esse aqui, né? E essa guitarrinha aqui, né? Com uma diferenças na cor, né? Que é uma pouco mais colorida, né, do que ela é, né? Na contracapa, né, do que na capa mesmo, né? Mas, enfim, o que você acha dela? Eu acho que a capa já entrega o que você vai esperar do som, né, do disco. Porque essa é uma guitarra de tocar country, é uma guitarra de tocar blues, e digamos, o som do Dire Straits é uma mistura de blues e country, só que com um certo tino pop, né, uma versão diluída desses gêneros para ficar mais popular, né, dentro da música pop. Tanto é que o Dire Straits brigava, né, cabeça a cabeça com os grandes artistas do pop da década de 80, né? Tina Turner, Whitney Houston, Michael Jackson. Eles vendiam ali em escalas, né, similares. Então, assim, já é uma capa que mostra o que você pode esperar do disco, né? Se eu não me engano, ele grava a faixa 5 com essa guitarra. Se eu não me engano, não tenho certeza agora. Lembro de ter lido isso em algum lugar. Que é uma das faixas mais puxadas pro country, inclusive. Então, é uma capa icônica, né? Uma capa que já te chama a atenção de cara. E o Mark Knopfler sempre soube muito bem o que ele estava fazendo, né? Ele nunca foi um cara de dar tiro no escuro, assim. Então, ele já sabia ali o que ia sair desse disco quando ele teve a ideia da capa. Ainda mais, né, sem contar do lance da produção também, né? Que o cara já tava meio que, ao ver que ele tava fazendo fora da Straits, né, já tava pensando, isso aí vai agregar na banda e realmente vai fazer um estouro ali, né? E, cara, eu gosto da capa, uma capa clássica até os dias de hoje. Se você for ver grandes capas de discos, isso aí sempre vai estar lá, na minha opinião. Pra mim é uma capa que, sei lá,
compete com a capa do Dark Side of the Moon, do Abbey Road, dos Beatles, e por aí vai, né? Essas capas que são muito conhecidas, né? Pop, né? Ou, sem contar algumas capas também desses artistas como Michael Jackson, por aí vai, né? Assim. Mas, enfim, é uma capa que realmente é bem bonita, que inclusive, né, teve coletânea, até que essa guitarra também aparece lá também, você for ver também, então é uma coisa que ficou muito marcante, né? É quase marca registrada, talvez, da Straits, pode dizer assim, né? E falando, né, da formação aqui do disco, né? E esse disco tem muita participação especial, mas vou citar algumas, até porque não dá para citar todas, né? Enfim, né? Mas falando da formação, né? Temos o Mark Knopfler na guitarra vocal, John Wesley no baixo, Alan Clark no piano órgão, Guy Fletcher nos sintetizadores, o Terry Williams, que toca bateria na introdução na faixa 2, ou seja, na Money for Nothing, né? O Jack Sonnen na guitarra sintetizada na faixa The Man Too Strong, o baterista de estúdio mesmo, que tocou tudo, né? Que é o Omar Hacking também. E te pergunto, você tem algum outro destaque do disco, além do Mark Knopfler, né? Que aí é sacanagem, né? Citar apenas ele, né? Porque não dá pra citar, né? É algo que, digamos assim, já é muito chovendo molhado. Então aí, se tem algum outro destaque ali pra você no disco? O meu destaque fica com o saxofone. O saxofone em Your Latest Trick é de outro mundo, assim. Eu acho que é um dos melhores usos de metais, assim, dentro do rock ali. O Foreigner também tem o hábito de ter alguns solos de saxofone bem legais. Mas Your Latest Trick, eu não consigo imaginar ela sem o solo de saxofone. Acho que o solo de saxofone aumenta muito ela. Melhora muito a música. Então, esse fica o meu destaque aí. O artista convidado, né, que tocou o sax, ele deu outra voz ali para a música. Assim. Não é uma música que você pensa assim, poderia existir sem? Não poderia. Sem o saxofone, essa faixa não existiria. Então eu coloco esse destaque aí. Então, uma curiosidade, né, que são poucas bandas, né, no rock que incluem metais, né? O Aerosmith teve uma época que incluiu bastante, o Foreigner sempre incluiu, mas é raro, né? O Mark Knopfler colocou muito bem colocado nessa faixa. Inclusive, se dá para perguntar, se acha que um disco do Dire Straits como esse daria para caber no All R? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque se você pegar nas rádios, na época, né, que tocavam, né, o AOR, né, é um subgênero, né, que acabou popularizando pelas rádios americanas, né, que tocavam o disco inteiro, né, não tocavam só uma música, né. Então, e eu acredito que esse disco também deve ter tocado na íntegra várias vezes nas rádios americanas também. Então eu acho que inclui, assim, até pela produção, que é uma coisa mais pop, né, mais leve, né? Eu acredito que possa entrar naquele meio ali que o Foreigner talvez tenha sido a grande representante, né, desse subgênero. Sim. Foreigner e Journey, né? Acho que dá pra colocar isso, né? O Foreigner, Journey, Toto, talvez dá pra caber. Boston também, né? Não dá pra dizer que é a pioneira, né, do OR, se pode dizer assim, né? Sim. Né? Mas talvez eu acho que o Journey seja o maior nome, né, do resto do mundo, se for analisar. Beleza, aqui no Brasil, né, a gente sabe muito bem o que aconteceu, mas, tipo, é quase o Leopard nesse sentido, eu acho. É quase isso. Se for analisar no nível de sucesso que teve, é quase isso, né? Mas eu vou destacar o baixo, né? Que pra mim, em algumas partes, o baixo destaca, por mais que ele não seja tão baixo assim. Já gostou com as minhas piadas, já gostou já? O trocadilho assim. Então, né, também você falou, o saxofone, realmente, os caras realmente souberam muito bem usar, né, realmente.
Se não tivesse aquilo, ou não existiria, ou, sei lá, existiria de maneira diferente. Talvez a maneira que eles colocaram, porque realmente não tem como, né? E ficou muito marcada por isso também, né? E é isso que eu acho também. Acho que esses são meus destaques, além do Mark Knopfler, que realmente a guitarra dele é o, né, é o destaque mesmo, né? O vocal também. Além disso, que é um vocal um pouco mais calmo, né? Até lembra um pouco Bob Dylan, até se for analisar algumas partes ali, lembra um pouco também, tem um pouco do timbre, né? Enfim, né? Tem um pouco disso, né, também, né? Vamos lá com faixa a faixa aqui, se tem algo mais a dizer mais sobre o disco, você acha que tem alguma coisa? Tem uma curiosidade, mas eu vou deixar para quando a gente for analisar a faixa 2. Ok, então. Então, vamos lá aqui, né, com a música, né, abrindo o disco aqui, né? So Far Away. Foi um dos singles do disco, né? Foi clipe também, né? E, né, ele reflete, né, o sentimento de solidão e desejo de proximidade que muitas vezes, né, acompanham os relacionamentos à distância, né? Tem muito disso, né? Esse lance, né? Essa questão, né, do cara sozinho lá, né? Relacionamento familiar, relacionamento amoroso, né? Isso aí pode até variar um pouco também, eu acho, vamos ver. Então, isso depende um pouco mesmo. Mas, fala aí, o que você acha dessa música aí? É a minha segunda favorita do disco. Eu acho uma faixa espetacular. Acho muito boa. Foi uma das primeiras músicas que eu aprendi também na guitarra. Uma das primeiras faixas que eu aprendi a tocar. Então tem essa ligação mais emocional com a música. E, pra mim, é nota 10 essa faixa. É muito boa. Ela abre muito bem o disco, na minha opinião. Né? Por mais que, assim, acho que ela é um tipo de faixa que realmente abre muito bem. Assim, o disco, ela é uma música muito boa mesmo, né? Ela não tem erro, na minha opinião. Mas, enfim, pra mim é uma das melhores músicas realmente do disco, na minha opinião. Mas, indo pra próxima, que vamos ter a polêmica, que é boa, né? Que eu sei. Que aí, vamos lá. Money for Nothing. You play the guitar on the MTV. Uma parceria, né, com o Sting, né? Do The Police, né? Que também vai lembrar que The Police já tava saindo de um sucesso do último disco lá, né? Que era Synchronity, né? Com Every Breath You Take, né? E por aí vai, né? Também, nessa época. Então, The Police já tinha acabado já, né? O Sting já tava engatando a carreira solo e fazendo outras coisas. Ele participa, né, dos versos, né, do I Want My MTV, né? Ele participa, né? E também nos refrões, né, da música também ele participa. Né, o som de guitarra dessa música, curiosamente, ela não era para ser desse jeito, né? Que diz que o Mark Knopfler, ele queria fazer, que a ideia original dele é fazer uma coisa meio estilo ZZ Top. Só que aí, só que na hora de posicionar os microfones e tudo, eles esqueceram de um microfone ligado que estava meio que pontando para baixo, assim, né? Algo assim. E aí, ao ouvir, perceberam a diferença, né? A banda percebeu isso. Só que aí o Mark, ele gostou e preferiu deixar desse jeito. E realmente acho que faz diferença na música, até se for analisar do lance meio que futurístico, pode analisar. Acho que a guitarra ali realmente não tinha como, tinha que realmente ser daquele jeito mesmo. Aí, isso aí eu lembro, é uma coisa realmente marcante também. E a guitarra pra mim que é o destaque da faixa, né? Nossa, isso realmente ela destaca muito. O Knopfler, ele fala, né, que essa música, a letra, né, ela fala de um cara que trabalha numa loja de eletrodomésticos, né, e ele meio que canta a música e reclama dos músicos fazendo sucesso na TV, né. E que isso realmente aconteceu, né, segundo ele. Ele diz que ele entrou numa loja dessa e ouviu as pessoas meio que falando e tal, e meio que teve a inspiração pra música, né? Desse jeito, né? E tem esse clipe, né, que por mais do clipe meio que ele fazendo essa coisa, essa crítica e tal, algo meio irônico, foi um dos clipes mais reproduzidos da MTV, entendeu? Então, assim, né, aparece lá o logo da MTV, inclusive. Então, assim, é algo meio
curioso até. Mas fala aí um pouco dessa faixa aí. Cara, primeiro, pra mim é um dos melhores riffs de guitarra de todos os tempos. Assim, o riff de Money for Nothing é absurdo, espetacular. E, assim, a melhor versão dessa música não tá no disco. Porque no disco ela é estragada pelo Sting, né? O Sting estraga a música. Que merda, hein? Todo dia tem uma... Aquele vocal horrível dele. Obrigado, Rodrigão. Obrigado. Sua cara, fui. Ele estraga a música com aquele vocal dele, deixa a música chata, deixa a música longa, mais longa do que deveria ser, por causa daquela chatice da introdução, né? Então, assim, ele acaba estragando a música. A versão definitiva de Money for Nothing está em um DVD do Eric Clapton, chamado After Midnight, que o Mark Knopfler fazia parte da banda do Eric Clapton na época. E durante o show, tanto o Mark Knopfler quanto o Phil Collins, que ambos estavam na banda do Eric Clapton na época, cantam as suas músicas também. Então é um show quase 3 em 1. Tem os grandes sucessos dos 3 artistas envolvidos. Então, quem quiser ouvir a versão definitiva de Money for Nothing, procure esse show do Eric Clapton, After Midnight Live, que tem o Mark Knopfler cantando Money for Nothing, muito melhor do que no disco, porque não tem a participação Estraga Prazeres do glorioso Sting. Cala a boca, tu é muito chato! Também vem de uma banda bem chata, né? Um abraço para os fãs do The Police. Ele não faria isso comigo. Reclamem nos comentários, a gente gosta disso, né? Reclamem nos comentários, The Police é muito chato, o Sting é mais chato ainda. E ele acabou estragando a música, que seria a melhor do disco sem o Sting. Seu maníaco! Isso porque é uma coisa, pessoal, não reclamem isso comigo, reclamem com ele, tá? Porque ele é o cara da polêmica, tá? Então tem coisas, certos absurdos que eu tenho que ouvir, né? Por causa dele. Então, assim, porque ter polícia é maravilhoso, sensacional, né? Agora essa música, Sting canta bem sim nessa faixa, tá? Já dando indireta pra você, tá? Então discordo completamente de ti, né? Beleza, Eric Clapton, um grande deus da guitarra, beleza, isso aí eu respeito pra caralho, isso eu sei. Não vou mentir. O cara é foda. Isso tem que dizer. Mas a versão do disco é muito boa, entendeu? Mas essa aí, né, acho que ela tem 6 minutos, eu acho. Aqui no vinil não tá os minutos, mas ela tem uns 6 minutos e no CD ela tem uns 7 minutos, algo assim, entendeu? Sabe, ela é mais longa do que ela é, né? Porque como o vinil, por conta do tamanho, né, eles acabaram diminuindo o tamanho das faixas, aí só no CD eles tiveram que botar uns minutos a mais, né? Existe o vinil duplo disso, né, desse disco, que aí realmente é igual ao CD, né? Mas, enfim, essa música eu acho maravilhosa, é realmente um dos melhores tipos de guitarra já feitos da música, na minha opinião, isso aí. Um dos mais marcantes que você lembra já de cara. Você não pode saber da música, você não vê a música inteira, mas você sabe do riff principal, isso que você sabe, entendeu? Então, eu adoro essa. Agora vamos para a próxima aqui, né? Walk of Life. Fala um pouco aí dessa música, o que você acha dela? Cara, pra mim ela é a melhor música do álbum. Eu acho ela excelente. E, de novo, ela reflete as influências do Mark Knopfler ali no country também, no blues também. Eu acho ela o grande ponto alto do CD, assim. Acho Walk of Life uma das melhores músicas do Dire Straits. Pra mim, só é pior que o Sultans of Swing mesmo. Gosto muito dessa música. Eu acho que tudo combina ali. A forma como foi gravado, a cadência da música, eu acho muito agradável de ouvir. Ela foi pensada, estruturada de uma maneira bem agradável de se ouvir. E eu acho ela um grande destaque, assim, do disco. Eu acho que o Mark Knopfler está cantando muito bem. O vocal dele combina para essas faixas mais meio blues, meio country, assim.
o vocal do Mark Knopfler talvez não combine tanto para as músicas mais rápidas, mas para essas que tem uma levada de country, de blues, acho que encaixa muito bem com a voz dele, com o timbre vocal dele também. E para mim é o grande ponto alto. Acho que é absurdo. É, maravilhosa. Essa aí é maravilhosa. Tá no meu top 3 desse disco aí. Já digo, é uma música maravilhosa, né? A letra da música meio que introduz um personagem que é o Johnny, né? Que eles falam, né? Que é tipo um músico de rua, né? E às vezes eles citam algumas músicas clássicas, né? Tipo Bebopalula, Agara Woman, né? Ali na letra, ali, meio que digam assim, que pode ser que ele tá fazendo isso até para ganhar uma graninha, porque ele tá em dificuldade financeira, talvez, né? Meio que encontra alegria e propósito na música, talvez, tem esse lance também, se for analisar, talvez. Isso aí no meu ponto de vista, né? E assim, teve clipe também, né? Foi um dos singles, né, do disco. Assim, muito boa essa aí. Essa aí é maravilhosa. Realmente tem a influência, e essa aí já dava calminha. Ela já dava acalmada. A primeira já é um pouco diferente, mas você percebe isso, que ela tem um lance meio calmo, né, pra se analisar. Mas, indo pra próxima, até que você falou até um pouco, Violette Street. Que esse saxofone aí, né, já conheci até antes de ouvir esse, acho que nem que acho que antes de ouvir o disco, mas já deve ter ouvido em algum lugar, só que eu não sabia que nem música que era que esse negócio. Aí pra ele, pra analisar, eita caralho, aí entendi. Mas, assim, é o Randy Beck que tocou na introdução do trompete na versão do CD, mas ela está ausente na versão do vinil, né? Depois disso, há uma introdução de saxofone tocada pelo Michael Brecker, que também toca o solo de saxofone, né? E o Chris White tocou a parte de saxofone na versão ao vivo nas turnês mundiais, né? Do Brothers in Arms e o On Berry Street também, né? E assim, esse sample aí, né, esse saxofone já foi usado muitas vezes, é algo que realmente marcou mesmo. E a música, originalmente, ela foi feita em um ritmo mais rápido, mais jazzístico, né? Mas aí o empresário da Straits, né, ele sugeriu desacelerar para uma bossa nova imponente, digamos assim, se for analisar. Algo meio que assim, né? E se eu não me engano, essa aí, ela foi até entrar nas paradas das músicas de AOR, curiosamente. Fala um pouco dessa música aí, você já falou um pouco, mas fala aí. Pra mim é o outro. Depois de Walk of Life So Far Away, é a terceira melhor do álbum, na minha opinião. E, assim, reflete como é o Mark Knopfler como compositor também, não só como guitarrista. A letra dela é bem engraçada, assim, né? Aquela letra bem britânica mesmo, bem autodepreciativa. E é uma música que, assim, te leva diretamente, assim, para você consegue, ouvindo ela, se colocar no ambiente que ele está descrevendo, né? As músicas do Dire Straits têm essa característica, assim. Elas te transportam lá para a Inglaterra, né? Ele fala da Inglaterra de uma maneira que ele consegue te colocar imaginando o que é viver lá, né? E essa é uma das que ela carrega uma coisa meio atmosférica, e isso funciona muito bem na música, e é um dos destaques para mim, sem dúvida, do álbum. Também é uma música maravilhosa, uma música que realmente é um clássico, né? Pra mim é um clássico que não teve um clipe, mas foi single, mas acabou realmente sendo um grande hit, né? O saxofone, ele mais ou menos, esse saxofone, pra mim é tipo que é aqueles Whisper de George Michael. Aquele saxofone que, se você escuta, você não pode nem saber a música completa, mas é aquele sonzinho ali, você sabe o que é, foi usado muitas vezes mesmo. Aquela coisa que ficou marcado, né? Nesse lance, né? Então, pra mim é uma música maravilhosa que não tem o que dizer, na minha opinião. Eu até pensei que ela tinha clipe, mas ela nem teve, né? Só foi apenas lançado como single, e foi o último, né? Tirando as
3 é a última, né? Teve essa daí, né? Mas indo agora pro lado B, né? Why Worry? Essa faixa o Mark Knopfler regravou na carreira solo dele, e na carreira solo dele ficou melhor do que no disco, porque ele dá uma roupagem ainda mais country para a faixa, só que mais rápida. Why Worry no disco, ela é bem lenta, ela é muito lenta, ela é muito cadenciada. Eu acho que isso tira um pouco da potência da música. No disco, na regravação que ele fez na carreira solo, ela fica bem mais rápida e ela fica parecendo Walk of Life. Ela fica bem veloz na regravação. Eu acho que ele melhorou, né, em relação aí ao disco. Cara, eu vou te falar que eu nem sabia dessa regravação, vou te falar. Vou até ouvir depois, né? Mas, assim, eu gosto dela. Pra mim, a partir daí, o disco ele fica calmo de vez. Até ela é bem lenta, ela é lentinha, é meio que a balada do disco, quase, pra analisar. É uma baladinha ali, mais calma, né? Que bem longa, e eu acho que eu gosto, mas não é o meu destaque do disco, não. Mas indo pra próxima aqui, né? Ride Across the River. Cara, eu acho que depois da Early Streak, o disco dá uma caída, assim, de qualidade, assim. É uma faixa que eu acho que, assim, ela é meio filler, assim, não tem muito por que ela tá ali. A gente sabe que os discos... né, é impossível você ter um disco só com música boa, né? Isso aí é chover no molhado. Mas depois da quarta, o disco dá uma caída considerável. E eu acho que as próximas faixas, elas mantêm esse ritmo de caída. Tirando a faixa 8, que eu acho que ela sobe um pouquinho de qualidade. Mas, assim, não é um grande destaque, na minha opinião. Acho que ela não incomoda, mas ela também não vale a pena, assim. Pra mim, a partir daí, o disco ele começa a falar do assunto de guerra, na minha opinião. Porque a letra era isso, ela aborda sistemas relacionados à guerra, à liberdade, luta pela justiça, e por aí vai, né? Ela fala muito disso. Como você falou, né, o contexto era da Guerra das Malvinas, né? A Argentina tentando tomar um território britânico, acabou com vitória britânica, inclusive, né? Falklands, né? Isso foi até hoje é uma ferida no orgulho nacional argentino, né? Só que o Mark Knopfler é inglês. Ele está falando do ponto de vista da Inglaterra, né? E o disco tem essa característica, né, de tentar pegar o que estava acontecendo, né, na Guerra das Malvinas e transportar para o álbum. E igual você falou, a partir daí se torna um disco ali de mensagens relacionadas ao conflito, né, entre a Inglaterra e a Argentina na época, e até mais no geral, né, músicas sobre essa temática de conflito, né, de guerra. Mas, assim, não é uma música que me chame muito a atenção, não. Eu gosto, mas realmente não é das melhores, isso aí. Se tiver, eu não pulo. Se eu não tiver, eu acho que eu não pulo, mas se eu tiver perto, eu posso até pular, não sei. É uma música meio filler, não é mesmo? Não tem muito o que dizer. Né, agora indo pra próxima, né? The Man's Too Strong. Eu acho que o lado B desse álbum, ele todo tem meio que a mesma característica, assim. São fillers ali, e acho que não agrega muita coisa também, não. Acho que estão ali só para cumprir tabela mesmo, que precisa, né, para o disco não ficar tão curto. Você precisa ampliar um pouquinho, né, a quantidade de faixas, mas o Mark nem estava tão inspirado assim para compor essas faixas, não. Tanto que o lado B aqui do disco no vinil começa com Ride Across the River.
lado A ele termina com Why Rory, mas o lado B começa com Ride Across the River, né? Cara, essa eu acho melhor do que a anterior, apesar de ser quase o mesmo ritmo e tal, né? O mesmo estilinho. O mesmo tipo de letra, né? Que meio que fala uma narrativa introspectiva sobre um indivíduo que reflete sobre as suas ações passadas, e especialmente em tempo de guerra, né? Que eles falam, né? Que tem esse personagem principal que é um drummer boy, né? Que é envelhecido, confessa seus crimes e atrocidades, né? E revelando um profundo arrependimento e uma luta interna contra a sua própria consciência, né? Essa questão, né? Que, né? Assim, acho que a letra até pode ser mais interessante do que a música, até. Acho que esse tipo de letras são mais interessantes do que a música em si, né? Porque a música, acho que ela, talvez tirando algumas aqui eu vou citar mais pra frente, mas assim, eu gosto dessa música, eu acho ela boa, assim, porque na verdade eu não acho que esse disco seja tudo ruim. Eu acho que elas não são horríveis pra você pular, mas elas não são perfeitas que nem as primeiras, entendeu? Então aí elas ficam pelo menos no meio ali. Mas agora, indo pra próxima aqui, né? One World. Essa aí, acho que ela já dá uma diferenciada. Ela dá uma diferenciada e eu acho ela melhor do lado B do disco. Acho ela melhor do lado B do disco, acho que ela funciona melhor do que as outras. E é uma faixa que o Mark estava mais inspirado, assim, tanto por composição como no vocal também. Eu acho o vocal dele muito bom nessa faixa. Eu gosto bastante dessa. Eu acho que ela é digamos, das menos famosas, ela seria o destaque do álbum. Tem uma pegada mais reggae, até se finalizar, mais swing e tal, né? O lance ali, né? O lance mais funkeado ali, né? Acho que o baixo ele se destaca bastante nessa música aí. Ele se destaca ali, realmente, né? E é a mais curta do disco, né? Tem até, se eu não me engano, a participação de um cara do King Crimson, de um integrante do King Crimson tocando com contrabaixo, algo assim, né? Mas e vai lembrar que Crimson é uma banda progressivo, né? No final dos anos 60, né? Bem conhecido, inclusive. Meio que a música aborda, né, a frustração e a desilusão em relação ao estado do mundo e as dificuldades, né, pessoais, né? Que seria meio que do lance do... meio que, digamos assim, o narrador, ele fala de... meio que começa essa série de queixas sobre coisas simples que ele não consegue obter, né? Que ele fala, né, até na letra que tem, e depois ele meio que até explora também essa questão das relações humanas e a dificuldade de entender as motivações dos outros e tal, né? Todo esse lance aí, né? Assim, que é uma letra também interessante até também, mas realmente eu gosto dessa música, eu acho que é do lado das menos conhecidas, talvez eu diria que é melhor. Que ela é melhor dessa aí, junto com I Worry, na minha opinião. Essa aí, com essas duas aí. Mas, finalizando aqui o disco, né, com a faixa homônima, né, a faixa título, Brothers in Arms. Fala aí. Cara, eu não gosto muito dela. Eu acho ela uma faixa regular, assim, eu acho que ela não tá à altura do início do disco, mas ela dá uma recuperada em relação ao que é o início do lado B. Eu acho que as duas últimas faixas são superiores ao início do lado B. Mas não seria um dos meus destaques, assim, do álbum. Eu não gosto muito dela. Eu acho ela abaixo ali de So Far Away, de Walk of Life, or Little Street. Então, assim, para mim ela é uma faixa regular. Eu não acho que ela seja... talvez ela tenha explodido mais do que ela merecia, talvez, na minha opinião. A letra, ela obviamente vai inspirar na Guerra das Malvinas, né? Ela, né, segundo o Mark, ela conta sobre na perspectiva de um soldado que está caído num campo de batalha, prestes a morrer. Então ele relembra de muitas coisas que aconteceram e se preocupa com seus amigos, até com seus inimigos, até porque você vê que ele começa, né, de um jeito, e aí depois você vai ver que quando ele tá nessa parte aí,
ele começa a se preocupar também com nossos inimigos também, né? Por serem irmãos de armas também, né? Ou seja, irmãos da guerra, irmãos ou brothers in arms, enfim, né? Por aí vai. Por esse lance, né? Que tem toda essa questão, né? E aí ele lembra muito desse negócio. E, né, a música foi relançada em 2007 e todos os lucros, né, dessas vendas aí foram revertidos para instituições que cuidam de veteranos da guerra que sofrem de estresse pós-traumático, né? Porque, né, tem muito disso realmente da veteranos da guerra, né? Cara, pra mim eu acho uma música maravilhosa, vou dizer. Ela tá no meu top 3 ali, eu acho. Tem um dos melhores solos, na minha opinião, do Mark Knopfler, na minha opinião. A guitarra dele, na minha opinião, essa música é maravilhosa. Acho muito boa e pra mim ela fecha com chave de ouro, na minha opinião, essa música. Claro que eu acho que ela, como single, acho que ela teve a importância mais pela letra do que acho que necessariamente o estilo do que ela é, a música digamos assim, né? Porque é uma música um pouco mais... Ela é muito mais arrastada, muito mais calma, muito mais, né, assim, do que as outras, né? Ela não é tão comercial, se for analisar. Mas eu acho que até por isso, né, ela merece isso também. Teve o clipe também, né, dessa faixa aí, e pra mim é uma música muito, muito, muito boa, na minha opinião. Né? E até não se tem a favorita, né? Mas assim, pra mim, acho que Money for Nothing seria minha favorita, talvez, esse disco. Ficaria entre essa e talvez as Far Away, talvez, ali. Né? As 3 primeiras são as melhores, vamos dizer assim. Enfim, né? E considerações finais aí, Rodrigo, sobre esse disco? E nota de 1 a 5. Então, cara, eu acho que sim, é a grande obra-prima, né, da carreira do Dire Straits. Eu acho que é um disco que merecidamente sempre entra aí nesses rankings, 100 discos que você tem que ouvir antes de morrer, 200 melhores discos da história. Ele sempre vai aparecer, porque são muitas músicas boas em um disco só, né? Eu acho que é uma banda muito única também. Eu acho que a forma do Knopfler tocar guitarra, o estilo de composição dele, acho que torna o Dire Straits uma banda meio impossível de ser imitada, né? Não dá para criar um novo Dire Straits, entendeu? A gente sempre vê assim, tentativas. O Aerosmith é a resposta americana aos Rolling Stones, por exemplo. O Bon Jovi é a resposta americana ao Def Leppard, por exemplo, né? A Inglaterra faz primeiro, os Estados Unidos copia, vamos colocar assim. Eu acho que não tem como imitar o Dire Straits. Acho que o Dire Straits ele é muito único, assim. E é um disco realmente fenomenal. Para mim, eu dou uma nota 4,5, vai. 4,5 em 5, acho que tá justo. Por mim, eu acho que realmente é um dos discos mais importantes, na minha opinião, da música, assim, não é só do rock, assim, do pop ou de algum outro estilo. Também da música é um dos mais importantes, além do lance ser DDD, né, que é como eles citam, né, que é gravado analogicamente, né, isso em 85, né, que era algo que realmente não... dá pra ver que o Knopfler estava muito... percebendo esse lance das coisas mais novas que estavam rolando, né, dessas novas tecnologias, né, digitais que estavam tendo aí já nessa época, né. Então, assim, pra mim é um disco que ele é, assim, eu não falo que, assim, ele é, tipo assim, ele começa bem, depois cai e retorna. Eu acho que ele é um disco que, assim, ele tem músicas muito boas, outras nem tanto, mas que são ainda legais de escutar. Tipo, separada, você escuta de boa, entendeu? Então, por mim, esse disco é um nota 5, na minha opinião. Que acaba sendo o grande disco deles mesmo, né? A melhor obra que se tem e que é obrigatório de ouvir, né? Pra quem é fã de música, realmente é algo realmente precisa escutar, e agora, né, completando 40 anos também, né? E, então é isso, né? Só mais um detalhe,
a maestria de gravação desse disco foi reconhecida até pelo Grammy, né? Ele venceu o Grammy de melhor produção daquele ano. Então, essas novas tecnologias que o Mark Knopfler sempre estava atento, assim, ele conseguiu, né, o objetivo dele, né? Ele fez um disco atemporal, vamos colocar assim. Até hoje esse disco ele envelheceu muito bem. Ele não dá indícios de que seja um disco de 40 anos atrás, vamos colocar assim. Musicalmente ele envelheceu muito bem. E ele vence, né, o Grammy de melhor produção, né? Então, como se diz, foi o pacote completo, né? O Mark Knopfler conseguiu realizar a sua obra-prima, tanto do ponto de vista musical, né, do ponto de vista comercial, do ponto de vista da crítica. É um disco realmente que manteve um altíssimo nível por muito tempo, né? São 40 anos, a gente está fazendo esse episódio por causa dos 40 anos do disco, e 40 anos atrás, e ele ainda soa bem, né? Tem alguns discos que, às vezes, até mais novos que ele, e não envelheceram tão bem assim. E o Brothers in Arms envelheceu muito bem. Exatamente. Aquele disco aqui que assim, que realmente não é atemporal mesmo. Esses discos mais clássicos, eles são muito mais atemporais do que alguns outros ali já na época. Ele já era muito à frente do seu tempo já naquela época já mesmo. Então, realmente era algo realmente impressionante. Mas é isso, pessoal, né? Eu agradeço todo mundo que tem assistido, né? Agradeço o Rodrigo por participar mais uma vez. Se quiser participar mais, tô aqui, né? E aí quando eu quiser eu te falo aí, né? Principalmente para voltar a falar de Def Leppard aí, né? Que é a sua autoridade para você falar mesmo, né? Então é isso que tem a dizer. Então se despede aí, né? Mais uma vez, agradecer o convite aí do Jorge para estar participando, né? E precisando, nós estamos aí, temos que falar do Def Leppard de novo, porque ainda falta falar do melhor disco deles. Você tá falando do Slang, né? Entendi, ok, beleza. Zoeira, obviamente, pessoal, porque não tem nada a ver isso aí que eu tô falando, né? O melhor disco, né? Quem que é fã vai entender, entendeu? Lá pra... Vocês vão entender. Né? Enfim, né? Mas é isso, pessoal. Se inscreve aqui no canal, ativando notificações aqui, dando like, compartilha com seus amigos aí. Também segue o Instagram aqui do canal, @podcastpodidiscos, e também segue nas plataformas de streaming que é Spotify, Deezer e Amazon Music. E também quem quiser entrar no grupo do WhatsApp é só entrar, né? Só seguindo apenas as regras do grupo, obviamente, né? Sem, né, faltar com devido respeito às pessoas, enfim, né? Aquelas coisas de sempre, né? Então, é isso. Agradeço ao Rodrigo por participar aí e também a galera. E até o próximo episódio. Até mais.